para falar agora de Flamengo e Corinthians. O Corinthians vence o Flamengo fora de casa, tá garantido na Libertadores do ano que vem, né? Vai direto para Libertadores. Mauro César Pereira, o que falar do jogo Flamengo e Corinthians foi aquilo que a gente estava dizendo, né? Claro, tem que ter o profissionalismo, até porque as posições ali, quando elas variam, aumenta a premiação do clube no Brasileirão, mas já é um Flamengo em ritmo de comemoração ou tá mais para méritos do Corinthians essa vitória fora de casa? Não, o Corinthians venceu o jogo, não é uma questão de discutir mérito, mas o Flamengo colocou um time reserva em campo, eu achei até um exagero, com o estádio cheio, né, com chuva, dificuldade para chegar. Eu acho que o torcedor que foi ao estádio merecia ver o time titular ou algo próximo disso. Eu achei um desrespeito colocar em campo um time tão desfalcado, sendo que os últimos jogos são Coritiba fora, Juventude fora e Avaí em casa. E esses jogos você pode colocar o time que você quiser. E dar férias. Não precisa das férias, que tem muito tempo para tirar férias, né? Vai ter Copa do Mundo. Então, não precisa antecipar férias de ninguém, né? É sério, não precisa. Você vai voltar no meio da Copa, vamos voltar para treinar, como é que vai ser isso? Dá férias durante a Copa. Aliás, eles vão voltar no meio da Copa, caso saiam de férias assim que terminar o Campeonato Brasileiro, porque são 30 dias, a Copa não terá terminado se você contar 30 dias depois da segunda-feira após o final do Brasileirão. Agora o jogo foi até agradável, porque foi um jogo aberto em dados momentos, ficou meio trocação ali, briga de rua. O Flamengo estava até jogando melhor, no primeiro tempo o Corinthians foi melhor, mais perigoso. Quando o Flamengo estava melhor, tomou o segundo gol. Muita gente criticando o Hugo, mas não precisa mais o Hugo falhar para saber que o Hugo não pode ser goleiro do Flamengo, ele tem que seguir o caminho dele, sei lá, ser emprestado, coisa parecida. Para o Corinthians foi importante, que já garantiu logo a sua vaga na fase de grupos, então já fica em paz, já fica tranquilo. Não é muito. Acho que é pouco em relação à expectativa criada com a contratação de uma comissão técnica internacional. No fundo, o Corinthians tem algo, em termos de Brasileirão, igual o Silvinho conseguiu, que é a vaga na Libertadores. É pouco. Em nenhum momento brigou pelo título, embora tenha liderado o campeonato. Quando perdeu o contato com a liderança, não lutou mais pelo campeonato. Chegou numa final e perdeu essa final. Foi eliminado da Libertadores. Então, é uma temporada, eu acho que é média. É razoável. Não chega nem a ser boa, razoável, regular. Nada... Nota 5,5, 6, olha lá, esperava-se mais do Corinthians, que fez vários investimentos, várias contratações. O Flamengo meio de ressaca, eu acho que poderia, como o Everton Ribeiro jogou, por exemplo, poderia ter jogado outros atletas e ter um time mais forte em campo, em respeito ao torcedor que foi ao Maracanã. Agora, fora isso, o Matheus França, mais uma vez, chama a atenção, né? Fez um belo gol, o garoto é muito talentoso, deverá ser o reserva imediato do Arrascaeta na próxima temporada, né? Porque ele não é centroavante, está jogando fora de posição. Imagino que quando ele puder jogar na posição dele, ele vai poder se destacar mais, né? E já na semana que vem o Flamengo vai começar a anunciar jogadores que não vão ficar para a próxima temporada. Essas informações vão começar a ser divulgadas nos próximos dias, provavelmente semana que vem, depois do jogo contra o Coritiba, que será no domingo. O Coritiba ontem venceu no último lance lá, o Juventude fora de casa, então deu um passo importantíssimo para escapar do rebaixamento. Vai jogar a vida contra o Flamengo, se vencer o Flamengo, empatar, que seja ganhar mais um pontinho ou 3, praticamente escapa do rebaixamento. Então é um jogo importante esse no final de semana para o adversário do Flamengo, que é o Coxa. Mas na semana que vem a gente já vai começar a saber que não vai ser novidade nenhuma. É o Diego Alves, Diego Ribas, o Rodinei, o Felipe Luiz para ficar no Flamengo, e pelo que a gente sabe ele quer ficar, é provável que façam ele uma oferta salarial que não vai ser nos níveis atuais, porque ele não é o jogador que em 2009 chegou ao Flamengo. Estamos falando de 2023, ele chegou em 2019. Então, um jogador já mais velho, não consegue jogar todas as partidas, então é provável que acenem para ele com um contrato que não vai ser tão bom quanto o atual. Então vai ter uma negociação aí. O Ayrton Lucas, ele não atingiu o número de partidas que obrigariam o Flamengo a um percentual de jogos, né? Que obrigaria o Flamengo a pagar 9 milhões de euros por ele. Então, para o Flamengo isso foi bom, porque vai poder negociar agora com os russos. Olha, a gente não é obrigado a contratar, mas queremos o jogador. 9 milhões está caro. Que tal? 5, 6? Aí vai começar a ter uma negociação para tentar chegar num consenso. E os dirigentes pretendem contratar volante, atacante rápido, um centroavante, um ponta, talvez laterais, depende da permanência ou não do Felipe Luiz. Na direita, não vou me surpreender se buscar outro lateral. O Mateuzinho termina muito mal a temporada, consegue ser bem pior que o Rodinei, o que é uma proeza. Rodinei tem chance de ficar, mal? Não, vai embora. Que a torcida gritou, fica Rodinei. A não ser que eles tomem uma decisão populista, porque a decisão interna está tomada já, de não renovar o contrato. Fim de ciclo, acabou, chegou em 2016, a não ser que eles partam para o populismo. Mas esse populismo custa caro, porque você tem que fazer um contrato com o cara e não vai custar barato. Então você compromete uma receita ali com um jogador que já estava fora dos planos. Na Argentina começou a rodar uma história de interesse, até um colega argentino me procurou ontem perguntando pelo Rodinei, características e tal. Fala-se que ele poderia ir para o River Plate.
Ele tem mercado, ele vai conseguir se encaixar e vai fazer certamente um contrato legal com algum clube, de repente até um contrato mais longo, não só de 1 ano, 2, 3 anos, sei lá, alguma coisa assim. Tem que aproveitar esse momento para isso. Mas a decisão está tomada, ele não fica. Se ele ficar, vai ser uma mudança de posição e eu vou considerar populismo. A torcida pede e está na hora do Flamengo parar com essa palhaçada de ficar contratando jogador, renovando por conta de grito de torcida e rede social. A definição tem que ser técnica e fria e não em cima de calor aí, de emoção ou torcedor. Isso não é profissional. E o Flamengo já fez isso várias vezes. Prometeu terminar esse ano, então que assim seja. Já teve aquela coisa ridícula dos 2 Diegos levantando a taça com o Everton Ribeiro. Aquilo foram 2 caronas levantando a taça de campeão da Libertadores. O Diego Alves nem jogou a Libertadores. Diego Ribeiro jogou 6 partidas como coadjuvante, uma média de 20 minutos por jogo. Ou seja, foi um tremendo coadjuvante. Não participaram. Aí fica aquela panelinha quando levantar a taça. Quem tinha que levantar a taça era o Everton Ribeiro. Até para ficar simbolizado ali a sua grande atuação na final e a boa temporada que ele fez na Libertadores como um cara que levantou a taça. Os 2 caronas aparecem do lado levantando a taça. Pimpões ali, aparece na foto. Eu achei aquilo... E isso vai ser muito bom. O fim dessa panela, né? Vai ser ótimo para o clube. A não ser que formem novas panelas assim, tão dominantes como essa se mostrou ao longo desse ano. Mas o clube deve ir em busca de mais jogadores e o goleiro Rossi já foi procurado, não ele exatamente, mas seus representantes. Então o Rossi sabe o que o Flamengo quer. Do Boca, né? Do pra Boca. Saber. O Rossi sabe que o Flamengo quer contratá-lo. Ele só está jogando porque o Boca contratou o Romero, que foi revelado no Racing, jogou em times europeus, inclusive o Manchester United, e foi contratado para ser titular. Foi até goleiro na Copa do Mundo da seleção argentina. O Romero se machucou, chegaram ao Boca, e o Rossi continuou jogando. O contrato do Rossi vai até o meio do ano. O Rossi não vai renovar, está definido. Por isso foram buscar o Romero. Ele tem 26 anos. Então, o que acontece? Os representantes do Rossi já tiveram contato com o Flamengo. Então, eles e o Rossi sabem que o Flamengo o quer. Ele quer vir para o Flamengo. Obviamente, ele quer sair que vai ganhar mais, vai ter uma outra oportunidade. Mas o contrato vai até o meio do ano. O que vai acontecer? Provavelmente, eu diria quase com toda certeza. Em algum momento, que pode ser agora, no final da temporada argentina, né? Agora tem mais um jogo, Boca e Racing lá, as taças que ele inventa e tal. Terminando isso, eles vão procurar o Boca e vão falar: Boca, é o seguinte, o jogador vai ser nosso, no meio do ano. Vocês não vão ganhar nem um centavo. Você não quer me liberar o jogador agora já em janeiro, na virada do ano, começo da temporada, dezembro, já para fazer os exames médicos, e a gente vai negociar um valor. Não vai ser uma fortuna, porque o cara vai ficar livre em alguns meses. Mas é melhor pegar um caraminguá aqui, né? Do que nada. E lá na Argentina, você sabe, né? Se você chegar com alguns dólares, assim, você sai com um bolo de dinheiro, Vanderlei. É um negócio de maluco. Além de ser convidado numa casa de tango. Exato. Então, você imagina, você chega com caixas e mais caixas de dinheiro, que seria X milhões de pesos, né, argentinos, e você leva o jogador. Eu acho que vai acabar acontecendo. Vai ter uma negociação, a não ser que o Boca seja muito orgulhoso. Não libero, mas não faz muito sentido. Você vai manter um cara que não deve ser barato para eles, que era o goleiro titular, ganhando um salário para ser reserva, e no final ele sai de graça. E não é para ser titular, não. A ideia é ter os dois para disputar a posição, o Santos e ele. Ter 2 goleiros de nível que possam se revezar, que possam brigar pela posição. Durante o Carioca, vai ser aquele marasmo ali. Mas quando começar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo junto, aí eu acho que vai ser, é mais do que necessário ter 2 bons goleiros. Não dá para ter um só. A gente viu isso aí nas vezes que entrava o Hugo, a diferença é brutal em relação ao Santos, que é o titular. Todo time, acho que disputa competições assim, tem que ter um goleiro reserva minimamente confiável, né? E vai ter o Supercopa, né? Palmeiras e Flamengo, dia 28 de janeiro, né? E depois em fevereiro tem já a Recopa contra o Del Valle. Aí a ida e volta, né? Esse com o Palmeiras deve ser domingo de manhã em Brasília, como sempre tem sido. Exatamente, a temperatura amena, mas um jogo fantástico. Mas os outros 2 é o primeiro em Quito e o segundo no Rio de Janeiro. Ô, Piperno, só um minuto. Que era bem legal, né? Que a gente vai mas aí não aí... pode, a diretora de responsabilidade social do Flamengo não vai poder isso. A gente já vai falar sobre a Supercopa aqui.